Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, a tia tá morrendo de saudade. Antes da tia começar a nossa aula, vocês vão lá para aquele cantinho bem calmo, bem arejado, bem tranquilo, bem ventilado, bem iluminado, para que vocês possam prestar atenção na nossa aula de hoje, certo? E junto com vocês levem com vocês aquele livrinho de ética, que é ética, e o meio ambiente, que é aquele azul, que é aquele rosa com branco. E o estojo de vocês, com lápis, borracha, caderno, apontador, para que você não tenha que estar toda hora se levantando para pegar algo que você vai precisar para aquela aula, certo? Hoje nossa aula é sobre aquecimento global, de ética. Tio, o que é aquecimento global? Quando eu digo aquecimento, eu estou o quê? Aquecendo alguma coisa, eu estou aumentando alguma coisa, não é isso? Então, aquecimento global é o processo do aumento da temperatura média dos oceanos e da atmosfera. Quanto mais alta a temperatura, afeta tanto o oceano como afeta a nossa atmosfera. Como é que está ocorrendo isso? Tia, por que está ocorrendo esse aquecimento global? Devido às emissões de gases que intensificam o efeito estufa, originado por uma série de atividades humanas, de série de coisas que nós, seres humanos, nós estamos fazendo, ocorre esse aquecimento na temperatura, tanto no oceano como na atmosfera. Como é, tia, que ocorre isso? Com os desmatamentos, com as queimadas, com as poluições, certo? Aquecimento global, o que é que causa o aquecimento global? As principais causas do aquecimento global está relacionada aos cientistas, que a maioria dos cientistas relacionam com as práticas humanas, realizadas de maneira não sustentável. O ser humano ele está destruindo o nosso meio ambiente de maneira não sustentável, não tem a sustentabilidade. Eles estão destruindo através de quê? Com que tipo de forma de degradação que eles estão fazendo? Com poluindo, queimando e desmatando. E isso tem uma série de lista de elementos causadores desses problemas em relação ao clima. E não é só nos oceanos e não é só na nossa atmosfera que interfere esse aquecimento, interfere também no nosso clima. O desmatamento é causado por associações ao aquecimento global, pois promove o desequilíbrio climático. Como a tia falou, se há queimadas, se o clima, ele precisa do quê? Ele precisa da vegetação para que a gente subdivida esse clima. Se a vegetação ela está sendo destruída, então o clima ele vai automaticamente vai ficar o quê? Vai ficar quente, porque a gente vai obter mais os raios ultravioleta, mais o calor do sol, que é onde a nossa vegetação ela absorve o calor do sol, certo? Para que ele não penetre no solo de maneira mais grave, de uma maneira mais agressiva, certo? E como está sendo desmatado, está interferindo muito no desequilíbrio climático. O derretimento das calotas polares também está ocorrendo devido ao aquecimento global. O aumento da temperatura faz com que derreta as calotas polares, que derreta o gelo e, consequentemente, com o derretimento do gelo, o nível do oceano vai aumentando, certo? Outra causa, outro efeito que ocorre, os efeitos do aquecimento global são diversos e podem estar relacionados com a atmosfera, hidrosfera e também com a biosfera. Como é com a atmosfera? Se eu estou fazendo a queimada, a atmosfera é o quê? É a camada de ar que envolve a Terra. Se eu poluo o ar, aquela poluição vai diretamente para a minha atmosfera. Então, a atmosfera ela vai estar abrindo um buraco na camada dela, não uma das camadas dela, estão abrindo um buraco, e esse buraco da camada de ozônio, ele está entrando, os raios ultravioleta está entrando com mais facilidade na nossa Terra, no nosso planeta. Por quê? Devido ao desmatamento, devido à poluição e devido às queimadas que estão ocorrendo no nosso planeta. Principalmente aqui no Brasil, nós temos a nossa Mata Atlântica, que está sendo muito destruída. Destruída por quem? Destruída por nós, seres humanos. Destruída pela ação humana. Através, novamente, que a tia vai falar, da poluição, do desmatamento e as queimadas, certo?
Por que que mexe com a hidrosfera? O aumento da temperatura faz com que as calotas polares ela derreta e o nível do oceano fique alto. E que ocorre o degelo das calotas polares. E isso, com esse degelo das calotas polares, o que é que está interferindo também um dos efeitos, uma das consequências, as espécies de animais e de vegetais. Por quê? Porque quando eu faço a queimada, eu faço desmatamento, eu estou tirando o habitat daqueles animais que necessitam daquele ambiente para sobreviver e de alguns vegetais. Para vocês verem que a tia mostrou para vocês, tem um planeta, ele limpo, ele sem desmatamento, ele sem poluição e ele sem queimadas. Se você analisar essa partezinha azulzinha aqui, que é um azul por fora, é a camada é a atmosfera, é a camada de ar que envolve a Terra. Como está tendo um buraco, que é chamado da camada de ozônio, que é onde os raios ultravioleta estão conseguindo entrar no nosso planeta. E esses raios estão fazendo com que aumente a temperatura e ocorra o aquecimento global. Como a tia mostrou, que a tia falou, que uma das causas desse aquecimento global é a poluição, a tia está mostrando aqui na imagem, a poluição dos mares, né? Que é o lixo, que quem é causador disso somos nós, seres humanos, as queimadas, que está poluindo o nosso ar e o nosso solo, e o derretimento das calotas polares. São dos acontecimentos que mais está preocupando os cientistas. É esse aquecimento desse nível dessa água, dessa temperatura, e o nível da água dos oceanos. A tia está mostrando aqui uma imagem do nosso planeta, que é uma árvore, que ela está precisando, ela está no habitat dela, certo? Ela está recebendo a luz e o calor do sol para ela produzir seu próprio alimento. E o planeta, ele sendo cuidado. E do outro lado, existem as duas formas. Do planeta, como era para ser, que era para ser cuidado, que não era para ter desmatamento, que não era para ter queimadas, e nem tampouco era para ter essa poluição. E do outro lado, tem o planeta Terra que está destruído. Como a tia falou para vocês, o planeta Terra é destruído pelos seres humanos. A tia botou aqui uma musiquinha para vocês. O shot ecológico. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais para plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Cadê a flor daqui? Poluição comeu. O peixe que é do mar, poluição comeu. E o verde, onde é que está? Poluição comeu. Nem o Chico Mendes sobreviveu. O que é que ele quis dizer aí? Ele está falando sobre o quê? Sobre a poluição. Cadê? Não posso respirar. Por que nós não podemos respirar? Não posso mais nadar. Porque o ar está poluído e a água está poluída. A terra está morrendo, não dá mais para plantar. Por quê? Porque estão desmatando, certo? Estão queimando, fazendo as queimadas e o desmatamento. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Por que se plantar não nasce? Porque o solo ele está pobre, o solo está devastado. E se nascer não dá? Porque se nascer não dá? Porque não vai dar, porque vai ser desmatado ou tão queimado. Até pingada boa é difícil de encontrar. Cadê a flor daqui? A poluição comeu. Por quê? A flor daquela árvore, a flor daquele espaço foi comido pela poluição, foi comido pelo desmatamento, foi comido pelas queimadas. O peixe que o mar, a poluição comeu. Por quê? Porque a gente está poluindo muito o rio. Os verdes, não tem mais verde. Por quê? Porque está sendo destruído. A tia botou aqui um exercíciozinho para fixar para vocês, certo? Faça um pequeno texto descrevendo o que você pode fazer para mudar a situação do nosso planeta. Você vai fazer um pequeno texto de 20 linhas no que você pode fazer para mudar essa situação do planeta. E na segunda questão você vai listar o que você deve, como é que você deve preservar o meio ambiente. Você vai escrever, vai listar como é que você pode preservar o meio ambiente, certo?
Aqui a tia terminando nossa aula de ética. Querendo rever essa aula, vá lá no nosso site www.escolapequenospassos.com.br. Acesse quantas vezes vocês quiserem. Na nossa plataforma digital, na nossa agenda digital também tá. Então, um grande beijo e um abraço para vocês. Até a próxima aula.